Isaías 52, versículos 7 e 8, diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Amém, igreja? Capítulo 51 e o 52 é Deus falando através do profeta de libertação. Ele está falando aqui a respeito do cativeiro do qual o povo de Israel seria livrado. Se você ler, você pode ler depois na sua casa, todo o capítulo 51, capítulo 52, ele vem trazendo promessas de libertação a um povo cativo, escravo, um povo que estava gemendo na mão dos seus opressores. E ele vem trazendo promessas e mais promessas de libertação, de um livramento, de um tempo de paz, do fim das algemas, do fim do chicote, do fim da escravidão para aquele povo. Amém, igreja? É isso que ele vem prometendo, e aqui já no final do capítulo 52, aqui no versículo 7 e 8, em forma de poema, em forma de uma poesia, esses versículos são escritos e diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. É disso que trata esse capítulo, esses dois capítulos. Boas notícias. Na sua opinião, quem está preso, escravizado, é uma boa notícia saber que vai ser livre? É ou não é uma boa notícia? É uma excelente notícia. Aliás, é a notícia que o preso quer ouvir é essa. A notícia que o escravo quer ouvir, mais do que qualquer outra, é a notícia, é a mensagem da sua libertação. Assim como para o faminto, a principal notícia, a melhor notícia é alguém dizer para ele que está chegando comida, que está chegando alimento. Assim como para o nu despido, é dizer que está sendo providenciado roupa, agasalho para ele, e assim por diante. Então este capítulo, esses dois capítulos, são promessas consoladoras para o povo de Israel no cativeiro. Está entendido até aqui? Está claro para vocês? Mas não é só isso. Também é uma profecia a respeito do que Jesus faria com o seu povo, com a gente inclusive. Porque eu e você, até que ele fosse revelado para nós, ao nosso coração, estávamos escravizados pelo pecado, escravizados por uma vida distante de Deus, longe de Deus e as suas consequências. Então Jesus é esse libertador. Isso aqui também é profético. Não é só a respeito do povo de Israel que literalmente estava cativo, mas também era uma anunciação, uma profecia da libertação quando Jesus viesse e se entregasse, morresse na cruz por nós. Então é também profético. As boas novas é o evangelho que está escrito aqui. As boas novas é quando começou João Batista a pregar. João foi o primeiro mensageiro das boas novas, porque ele anunciava que Jesus estava por ali. Amém, igreja? Que Jesus já estava entre eles. Então ele foi o primeiro mensageiro de boas novas no que diz respeito ao evangelho, já em João Batista. E eu e você fomos alcançados por essa boa notícia que é o evangelho. É o evangelho que nos transforma. É ele quem nos transformou e nos aperfeiçoa dia após dia, para nos preparar para o dia do grande encontro com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, boa notícia para nós é o evangelho.
Boa notícia para nós é saber que Cristo veio. Cristo veio, andou entre nós, se sacrificou por nós. Mas ainda há uma parte dessa boa notícia que vai se cumprir, é que Ele vai voltar para nos buscar. Amém, igreja? E isso vai se completar, isso vai se cumprir. Mas eu quero chamar sua atenção porque tem um outro sentido ainda essa palavra. Aqui no versículo 7 fala de boas novas, dos pés dos que anunciam as boas novas. Mas depois diz assim: o que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eu quero que você reflita sobre isso. Mensageiro de coisas boas, mensageiro de boas novas. Olhe para mim, por favor. Que tipo de mensageiro nós temos sido na nossa geração? Qual é o teor da nossa mensagem? Qual é o teor do que sai da nossa boca? A Bíblia diz que aquele que traz boas novas, boas notícias, coisas boas, o seu caminho é bonito, o seu caminho é belo. Quando a Bíblia diz assim: quão formosos são os pés sobre os montes, não tem nada a ver com o pé. Não sei se seu pé é tão bonito assim, o meu é feio para danada. É, mãe? Está vendo aí? Confirmou. Mas eu sou um mensageiro de boas notícias. Amém, igreja? Então não tem nada a ver com o pé. Se fosse assim, eu estava perdido. É grande, é feio. Mas enfim, isso aqui é para descontrair. Quando a Bíblia diz que formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam boas novas, está falando que belo caminho é o caminho dessa pessoa. Que belo caminho, que caminho lindo é o que essa pessoa trilha. Porque mensageiro, igreja, nessa conotação aqui, nessa época, o mensageiro ele caminhava, e caminhava muito, e ele vinha. E havia o mensageiro que trazia mensagem, e havia o atalaia, que também está escrito aqui. O atalaia era o que ficava na torre de vigia, para anunciar aquilo que ele via de longe. E uma torre alta, ele avistava os montes. Então, quando ele via, seja o perigo, seja o mensageiro, seja o que fosse aproximando, ele avisava os soldados, ele avisava o comandante, era dado o aviso de que alguém se aproximava. Então aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que tão formoso é quando a gente vê pelas campinas, que tão bonito é quando a gente vê alguém se aproximar, trazendo boa notícia. Que coisa linda é quando a gente está aqui e nessa situação em cativeiro. Que coisa linda é quando a gente se vê em uma situação ruim, desfavorável, e a gente percebe que um mensageiro de boa notícia está se aproximando. Que coisa bela, que coisa linda são os pés dele cruzando, cortando as montanhas, cortando as campinas, para trazer algo que vai nos gerar alento, esperança, alegria. Que coisa linda é isso. Tanto que lá no versículo 8 diz assim, eis o grito dos seus atalaias, aquele sentinela, aquele que está lá na torre de vigia, aquele que avistou o mensageiro por cima dos montes, eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Ele está vendo que tem coisa boa se aproximando, ele está vendo, e eles já eram treinados, experimentados, igreja, eram experientes. Eles sabiam o que cada um trazia. E havia até código de guerra no passado. O que é o código de guerra? Quando alguém vinha trajando certo tipo de roupa, sabia do que se tratava aquele assunto.
Havia roupas, uniformes, para cada mensagem que era levada. Haviam bandeiras. Você já ouviu falar em embaixada de paz? Então o atalaia avistava, sabia se vinha uma embaixada de paz, alguém propondo paz, um acordo, um termo entre as partes, entre as nações. Tem uma ocasião em que a pessoa avista alguém vindo com as suas roupas rasgadas. Então já sabia que a notícia não era boa, era a derrota do exército. Houve situações na Bíblia que vinha um, depois vinha outro. Então se vinha dois, já sabia do que se tratava. Se vinham dois, a notícia era boa. Se vinha só um, poderia não ser tão boa. E assim por diante, haviam códigos. Então o atalaia aqui está dizendo que ele grita, ele vibra de alegria, porque ele está vendo o mensageiro cruzando os montes e as notícias são de paz. As notícias são boas. Que mensageiro a gente tem sido? A gente tem sido portador de boa notícia ou de má notícia? Olhe para você, olhe para o que você tem dito ultimamente na sua vida. A gente está vivendo dias que não são fáceis, igreja. A gente está vivendo dias, a nossa geração está experimentando um negócio esquisito. Eu sei, a Bíblia mostra que houve gerações no passado que experimentaram também coisas ruins. O povo da época de Abraão e Ló, seu sobrinho, conheceu o povo de Sodoma e de Gomorra. Ló conheceu e habitou entre eles. E a Bíblia diz que a depravação era tanta, a imoralidade era tanta, já naquela época. Então houve gerações que passou por situações assim também. Mas a gente está vivendo isso de novo. Quando você olha para a Bíblia, Sodoma e Gomorra, e você olha hoje o Brasil, por exemplo, você fala, poxa vida, está a mesma coisa. Porque está cada vez mais escancarado, cada vez mais a coisa está liberal, cada dia mais. E se você não adere, se você não dança conforme a música, você é perseguido, você é odiado, você é difamado, você é caluniado. Você sofre consequências. Tem gente sofrendo processo só porque falou da Bíblia, só porque falou da palavra, só porque defendeu a bandeira da moral, dos valores. Tem gente aí levando pedrada à torta à direita por causa disso. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aplaudir o errado hoje em dia. É isso que eles querem. Aplaudir o que é errado. Aplaudir aquilo que nós aprendemos, que não condiz com a vontade de Deus. Esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente vive hoje uma situação em que tudo que não presta, todo tipo de má notícia, é o que você vai encontrar na mídia, na televisão, no jornal, no noticiário. E é impressionante, igreja, essas coisas vendem. Então você vê que é um problema que está na alma do brasileiro e de muitas outras nações. Porque eu entendo uma coisa, só existe o vendedor porque existe o consumidor. Você concorda comigo? Se ninguém consome, o outro não consegue vender. Então, se a mídia vende tragédia, se a mídia vende o que não presta, é porque tem gente consumindo. É porque tem gente ali de boca aberta assistindo, dando ibope para tudo aquilo que está vendo. E é só notícia ruim. Você quer ver como isso está tão impregnado no brasileiro? Se acontecer um acidente em uma rodovia, uma tragédia, um montão vai parar. Um monte de gente vai parar. E vai se aproximando. Só que desse monte de gente que se aproxima, 99% é só curioso. Um ou outro vai se aventurar a ajudar a fazer alguma coisa por aquele que está ali, preso nas ferragens, enfim.
aquele que sofreu a tragédia, o acidente, a maioria vai estar lá como curioso. E em era de internet, tecnologia, vai ter gente filmando a tragédia lá para poder postar depois. E para poder até se tornar popular em cima da tragédia dos outros. Estou falando alguma besteira, igreja? O ser humano gosta de consumir má notícia. O ser humano gosta de consumir notícia de tragédia. O ser humano gosta de consumir esse tipo de notícia. As más notícias. Você vai assistir jornal, telejornal, qual é o jornal que tem mais audiência? Qual é o quadro do jornal que tem mais audiência? É o repórter policial. Pode ver que eles estão no horário nobre, no horário de pico, lá está alguém falando do assaltante, do sequestrador, do traficante, do tiroteio que teve. Não é à toa. Por que é que eles ocupam os horários principais? E por que é que a audiência sobe? Porque o povo gosta de assistir, o povo gosta de consumir uma notícia. Tragédia, alimenta, eu não sei o que é isso. Que fixação é essa que as pessoas têm? Mas entenda uma coisa, igreja. Eu e você fomos chamados para ser portadores de boas notícias. Diga glória a Deus. Eu e você fomos chamados para ser luz e sal em um mundo de trevas, em um mundo em que as pessoas não têm mais o gosto pela vida. Nós somos chamados para isso. E a Bíblia está dizendo que belo, que bonito é o caminho dessas pessoas, a trajetória dessas pessoas que anunciam a paz, que anunciam boas novas, que anunciam coisas boas. Eu não sei você, eu não sei qual é o seu hábito, o seu costume, mas se por acaso você era esse tipo de pessoa que consumia uma notícia, consumia a tragédia, e mais do que consumir, você passava adiante más notícias, passava adiante coisas ruins, a partir de hoje você tem uma outra postura, a partir de hoje você tem um outro entendimento. Tem gente que parece que se satisfaz. Tem gente que não dá gosto ficar perto dela. Parece que ela se realiza falando de coisa ruim, falando de doença, falando de miséria, trazendo comentário de coisa ruim que está acontecendo, e parece que é só isso que ela sabe fazer. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem. E tem bastante. O fulano chega, o fulano se aproxima, não sai uma palavra de vida da boca dele, não sai. Não sai uma palavra que levanta, que edifica, não sai. Tudo é morte, tudo é destruição. Tudo é comentário, tudo é boato, tudo é negativo. Que coisa! O que você tem que fazer, igreja, em primeiro lugar, é não dar ouvido para esse tipo de coisa. Amém? Porque sem perceber, sem você se dar conta, daqui a pouco você vai ficando igual. Daqui a pouco você vai se contaminando com aquilo. Daqui a pouco você está levando esse hábito para dentro da sua casa, para o seu convívio. Você está fazendo igual e nem percebeu ainda. Daqui a pouco da tua boca só está saindo coisa ruim. Só palavra de morte, só palavra negativa, só palavra que derruba, só fomentando e alimentando tragédia. E olha o que a Bíblia está dizendo: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas. Diga glória a Deus. Seja você essa pessoa. Repense os comentários que saem da sua boca, repense tudo isso. Se você é aquela pessoa que corre para o celular, corre para falar com alguém de coisa ruim que está acontecendo, que viu, que ouviu, faça algo que você possa fazer de positivo nessa situação. Mas não seja essa pessoa que quer levar para
para os quatro ventos, para todo mundo. Você se lembra do caso de Noé? Eu não sei se você conhece a história de Noé e os seus filhos. Noé tinha 3 filhos. Um se chamava Sem, o outro se chamava Cã e o outro se chamava Jafé. Noé, um dia ele bebeu demais da conta e Noé, ele estava meio zureta, meio embriagado, e ele ficou nu dentro da sua tenda, dentro da sua morada. Ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Aí entra o seu filho, Cã. Só ele entrou. Só ele viu aquela cena até então. E assim que Cã viu seu pai nu, assim que ele viu a nudez do seu pai exposta, em vez de ele fazer alguma coisa pelo seu pai, em vez de ele cobrir o seu pai, em vez de ele dizer: pai, o que está acontecendo? Vem para cá. Faz isso não. O que Cã fez? Quem conhece a história? Cã, ele sai de dentro da tenda, nem se importou com seu pai. Nem se importou. Deixou lá o seu pai, embriagado, nu, e foi avisar os irmãos lá fora. Parecia que estava fazendo uma coisa linda. Oh, vocês não sabem, vocês estão perdendo o que está acontecendo lá dentro. Vocês estão perdendo. Vão lá ver. Papai está lá, todo nu. Foi isso que ele fez. Os irmãos, diferente de Cã, entraram de costas e foram até o seu pai e cobriram seu pai e não viram a nudez do seu pai. Amém, gente? Mas o outro fez questão de sair gritando para fora. Ele gritou para os 2 irmãos porque só tinha os 2 irmãos ali. Se tivesse uma multidão, a multidão saberia do erro de Noé. Uma multidão saberia do que aconteceu dentro daquela terra. É o mexeriqueiro, é o fofoqueiro, é aquele que espalha as coisas negativas como se fossem boas, agradáveis. Gente, eu fico inconformado. Você anda nessas vans aí, você está em um lugar público, você ouve cada coisa que misericórdia. Misericórdia. Você já percebeu que as pessoas falam hoje em dia de traição de uma maneira sarcástica, de uma maneira que parece engraçada? As pessoas têm os seus termos, né? A sua forma de falar. Hoje em dia é chifre, é corno, corneou ela, corneou ele. As pessoas usam esse linguajar. Aí você percebe que quando a pessoa fala isso, ela fala com riso. Ela fala contando algo engraçado e eu falo: o que tem de bonito no adultério? O que tem de louvável no adultério? E o comentário daqui a pouco está na cidade toda, mas em forma de riso, em forma de piada, como se fosse algo engraçado. Engraçado. Não é engraçado. Aquilo que Noé estava fazendo, o erro que ele cometeu, não era para ser espalhado, divulgado pelo seu filho. Ele tinha que ter feito alguma coisa ali a respeito. Mas ele sai falando para os irmãos da nudez do seu pai. Ninguém precisaria nem ter conhecimento daquilo. Amém, igreja? Então a gente precisa rever alguma coisa da nossa conduta, da nossa cristandade, do nosso caráter com Deus. O errado sempre vai ser errado, ainda que queiram dar uma carinha de bonito, de politicamente correto. Errado é errado e sempre vai ser. Amém, igreja? Amém. Usando o exemplo da traição, é só um exemplo de tantos. Usando o exemplo da traição, ali um casamento foi afetado. Ali filhos podem sofrer a causa de um divórcio, de uma separação. Crianças vão crescer separado do pai ou separado da mãe. Olha quanta coisa envolve. E tem gente que faz... Ai, Senhor Jesus. Aí você vai ouvir as músicas que tocam hoje no rádio.
E muitas delas são paródia em cima do chifre do outro, da traição do outro, virou tema de música. E a galera dança por aí, que coisa linda, está falando de traição, está falando de adultério. Aí você muda de estação, está lá o outro falando, beber até cair, até encher a cara. Eu não sei que beleza há no alcoolismo, um homem perder a sua dignidade, perder a sua honra, ver a sua moral ir para o ralo. Eu não sei o que há de belo nisso, mas tá lá, vamos beber, vamos cair, vamos encher a cara. E tá tudo indo para esse lado hoje em dia. Essa é a riqueza cultural das nossas músicas, da música brasileira. A que ponto chegamos? Então a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. O que é que eu consumo e o que é que sai da minha boca? Porque o que vai sair da minha boca tem tudo a ver com aquilo que eu consumo. Amém, igreja? O que você ouve? O que você assiste? O que você para ouvir? Do que é que você se alimenta? E o que é que você está passando para frente? Muito cuidado com isso. Porque o caminho bonito que a Bíblia está falando, os pés formosos, é de quem anuncia a vida, salvação, coisa boa, coisa que edifica, coisa que vai de encontro ao coração do ferido, do aflito, do necessitado. Esse é o que tem uma trajetória bonita, esse é que tem os pés formosos sobre os montes. Esses. Então diz, o que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas. Paulo disse uma coisa para a igreja, eu vou encerrar aqui. Paulo não disse para todo mundo, ele disse para a igreja. Ele disse assim, finalmente, irmãos. Finalmente o quê? Irmãos, é a igreja. Está falando com a igreja. Como eu estou falando aqui hoje com a igreja. Tudo que é verdadeiro, tudo que procede da verdade, tudo que é respeitável, tudo aquilo que é honroso, tudo que é justo, que não pende para o lado da usura, da injustiça, da fraude, tudo que é puro, que não é contaminado pela imoralidade, pela perversão, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Diga glória a Deus. Seja isso o que ocupe o seu pensamento. Seja isso que ocupe o seu pensamento, a sua mente. Seja isso que esteja aí dentro de você. Se sua mente estiver ocupada dessas coisas, você vai ter coisa boa para dizer para os outros. A sua boca vai ser a boca que anuncia boas novas. Da sua boca vai sair vida e não morte. Palavras que levantam e não derrubam. Vigia, igreja, vigia. Esse é o recado do Espírito Santo para mim também, para todos nós hoje. A gente precisa vigiar. O homem que trabalha entre tantas outras pessoas, procura filtrar o tipo de conversa, aquela rodinha que só conta piada maliciosa. Por que é que você está ali naquele meio? Por que é que você está ali inserido naquele meio? Seja respeitável, você não precisa ser um fanático, rude, mal educado, nada disso. Mas você também não precisa compactuar dessas coisas. O que é que você vai? Daqui a pouco você não percebe, está se portando igual, está fazendo igual, está falando igual, está gostando do que eles gostam, e assim por diante. E assim por diante. Seja mais seletivo, eu já falei isso aqui um dia desses, selecione as pessoas que você vai trazer para perto de você, para a sua intimidade. O seu coração, ele não é uma bijuteria, ele não é um pedaço, falando aqui uma linguagem de joia, né? Não é um pedaço de lata. Teu coração é precioso.
Teu coração é como a arca, é onde Deus habita, é onde Deus mora. Amém, igreja? Você não pode abrir um tesouro para qualquer pessoa. Você não abre um tesouro para estranho, para gente mal intencionada. Então guarde a sua intimidade, o melhor da sua amizade, para quem de fato faça por merecer. E aí está lá o homem de Deus, o cristão, a mulher de Deus, a cristã, e é aquela tagarelice, é aquela coisa, é o mexeriqueiro, é o fofoqueiro. É a pessoa que abre a boca. Posso falar, igreja? Mesmo? É um esgoto aberto. A boca da pessoa falando é um esgoto sonoro, só sai dali coisa que... Misericórdia. Então para que você vai emprestar os seus ouvidos para isso? Ore por essa pessoa, trate bem essa pessoa, mas você não é obrigado a estar ali aturando esse tipo de coisa. Guarde o seu coração e que a sua boca destile coisas boas, boas novas, palavras que abençoam, que levantam as pessoas. Seja um mensageiro de boas novas. Diga glória a Deus. Uma última coisa que eu queria falar é a respeito disso que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, né? No mundo. Eu sempre tive para mim, desde pequeno isso, eu aprendi assim, eu fui criado assim. Louvado seja Deus pela vida da minha mãe, que sempre me tratou ali. Ela formou um homem. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Então eu sempre tive dentro de mim que as últimas barreiras da imoralidade, da moralidade, perdão, eram as mulheres e os idosos. Porque você vê um homem com um comportamento estranho, é feio, mas a gente até tolera, né? Mas uma sociedade onde a mulher já perdeu os limites, uma sociedade onde os idosos já se portam como se fossem adolescentes no sentido de perversão, de imoralidade, aí a coisa está perdida mesmo. Aí, como dizia um amigo meu, foi embora o boi com a corda e tudo. Acabou. Numa sociedade onde você vê, você liga a televisão, você vê, teve uma aí que foi considerada a número 1, ganhou prêmio, ganhou não sei o que, e tudo que ela sabe fazer é mostrar o corpo e rebolar. E eu não sei o que é isso. Então, numa sociedade onde a mulher já se entregou, os idosos já se entregaram, então não há mais limite para nada. Essas pessoas, na minha opinião, os idosos e as mulheres, elas são os guardiões da moralidade em uma sociedade. Amém, igreja? O homem se perde mais fácil, isso é uma realidade. O homem tem a cabeça de vento, o homem é muito mais fácil ele se entregar. A mulher sempre foi o símbolo do recato. A mulher foi o símbolo da moral, e os idosos também. Quando você vê a coisa tão moderna, que essas duas classes já está dizendo que está tudo liberado, aí é preocupante a situação, é muito preocupante, é muito preocupante. Então guarde essa palavra no seu coração, amém, igreja? Um mundo que aplaude tragédia, aplaude o adultério, aplaude o bebê até cair, como se fosse algo lindo e louvável, que você, no meio dessa geração, no meio de tudo isso que a gente está vendo, seja um portador de boa notícia, seja alguém que leve palavra de vida para as pessoas. Quem entendeu a palavra? Jovens, no seu colégio, na sua escola, você não tem que dançar conforme a música. Você não tem que ir atrás da maioria. Ah, mas isso vai me custar. Fique tranquilo. Vou sofrer represália. Agrade a Deus e não os homens, e Deus te recompensa. Melhor você ser reprovado pelos homens e louvado por Deus, exaltado por Deus, do que você ser aplaudido pelos homens e reprovado por Deus. Foi Jesus quem disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai.
A gente não quer isso. Amém, igreja? Eu quero orar por você agora. Quero que você fique de pé no seu lugar. A gente foi chamado para fazer a diferença, igreja. Igual já tem um monte, igual já está cheio, você vai ser mais um. Não aceite ser mais um. Não aceite. Seja a luz em meio às trevas. Seja a vida em meio ao cenário de morte. Lembra que eu falei do acidente? É ou não é verdade? Acontece uma tragédia, chove de gente. A maioria é curioso. Só para ver coisa, cena forte, cena triste, só para ver aquilo. Poxa vida. Para depois divulgar. A gente precisa deixar de ser consumidor dessas coisas em primeiro lugar. Parar de consumir má notícia. Parar de consumir tragédia. Porque tem muita coisa linda, diga glória a Deus. Tem muita coisa linda acontecendo que você só vai conseguir enxergar, só vai conseguir ver se você estiver na mesma sintonia que o céu, na mesma sintonia de Deus. E a palavra de Deus que está dizendo: o seu caminhar vai ser formoso, os seus pés serão formosos sobre os montes, quando você levar notícia boa, coisa boa para as pessoas. Feche os seus olhos então.